Acabou o love do mercado com o novo governo eleito. Se analisarmos o Ibovespa, que é o nosso principal índice da nossa bolsa de valores, ele teve uma queda no último mês de 6,82%, saindo dos seus 119 mil pontos que ele estava para hoje 107 mil pontos. Isso representando uma queda muito grande em várias ações negociadas dentro da nossa bolsa de valores. Quer entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu e por que o Ibovespa caiu tanto e o que podemos esperar de agora para frente, então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Bom, tivemos no último mês uma troca de presidentes e eu não cheguei a fazer nenhum vídeo específico sobre esse assunto por uma simples questão que eu vi aqui. Eu comentar sobre esse assunto naquela época, naquele momento, eu iria acabar falando muito mais sobre política do que economia e do que investimento, que é o que eu quero tratar com vocês aqui nesse canal. Eu sei que política está diretamente relacionado. Política está diretamente relacionado com economia e com investimento. A política que dita nesses dois assuntos aqui, na maioria das vezes, porém eu ia acabar deixando totalmente em segundo plano a economia, os investimentos, se eu falasse naquele determinado momento. Porém agora eu tenho um tema realmente importante que é 100% focado sobre investimentos, que é a queda da nossa bolsa de valores, que é a queda do Ibovespa. Por isso que eu tomei a decisão de agora falar sobre esse assunto e também vou estar trazendo um pouco do meu posicionamento e da minha opinião do que podemos esperar em relação à conduta econômica, a condução da economia que a gente terá aí para os próximos 4 anos com esse novo governo eleito. Bom, antes de mais nada, eu acho que tem muitas pessoas que podem acabar caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, então é importante explicar o que é o Ibovespa. Porém, se você já sabe o que é o Ibovespa, se você já é macaco velho aqui de casa, já conhece o que é o Ibovespa, pula para essa minutagem aqui do vídeo, que aí você vai ver aquilo que te interessa e você não precisa ficar vendo aqui, repetindo a mesma coisa que você já sabe, beleza? Bom, se você continuou comigo aqui no vídeo, é porque você ainda não sabe o que é o Ibovespa. Uma coisa que eu tenho que deixar muito clara aqui para vocês é que o Ibovespa não representa 100% da nossa bolsa de valores. Na maioria das vezes você vai ver as pessoas falando que a nossa bolsa de valores caiu 10%, a nossa bolsa de valores subiu 5% e essa pessoa vai lá e coloca o Ibovespa para poder representar essa queda ou esse aumento aí de valorização da bolsa de valores. Só que isso está redondamente errado. O Ibovespa, ele é um índice que dentro dele vão estar as empresas que são mais relevantes, as empresas que têm mais valor de mercado e as empresas com maior liquidez, ou seja, as empresas mais negociadas dentro da nossa bolsa de valores. Porém, o Ibovespa, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, ele é composto por 83 empresas, enquanto que na nossa bolsa de valores a gente tem um pouco mais de 400 empresas que fazem parte da nossa bolsa de valores. Ou seja, a grande parte das ações listadas na nossa bolsa de valores nem sequer são empresas que estão presentes no Ibovespa. Então é importante demais tomar esse cuidado e ter essa atenção em relação a isso, para não confundir o que é Ibovespa e o que é a nossa bolsa de valores, beleza? Bom, então explicando um pouco sobre o porquê que o mercado ficou aí com os ânimos tão lá para baixo, ficou tão desanimado com o novo governo eleito, mesmo que no dia após a eleição ele tenha ficado tão animado e tenha tido um resultado tão positivo assim, que fez com que Ibovespa e várias outras empresas tivessem uma valorização. Bom, a gente teve vários pronunciamentos do novo presidente dizendo sobre a questão que para ele gasto público é investimento e é justamente isso que o Brasil precisa. Para poder estar gerando mais emprego, ele vai gastar mais dinheiro público, porque gastando mais dinheiro público você contrata mais pessoas e com isso você coloca mais dinheiro para circular. Só que aí a gente tem um grande problema. O Brasil é um país que a gente estava passando, não só o Brasil, né, mas todos os países do mundo passaram por um difícil momento onde foi necessário um gasto público gigantesco devido à pandemia. Vários países gastaram realmente muito dinheiro, o Brasil está incluso nessa lista, já gastou muito dinheiro com a pandemia, inclusive todo aquele dinheiro que foi poupado ou economizado devido à reforma da Previdência que fizemos em 2019, que foi o valor de mais de 100 bilhões de reais, já foi gasto durante a pandemia. Então todas aquelas pessoas que tiveram impacto muito grande em relação à sua aposentadoria, aquelas pessoas que estavam ali há 5 anos, 6 anos, 7 anos para poder estar se aposentando, hoje tem que ter um tempo de contribuição muito maior, vai ter que contribuir durante mais tempo para finalmente conseguir se aposentar. Então teve impacto muito grande na sua vida profissional e na sua vida pessoal devido a essa reforma da Previdência e todo esse dinheiro público que foi economizado
passado com a reforma da Previdência simplesmente já foi embora. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que o grande problema do Brasil é realmente a questão de controlar o gasto doméstico, mexer no orçamento público, controlar realmente o quanto de dinheiro que está sendo gasto com coisas que não faz sentido nenhum, reduzir esses gastos e realmente colocar o dinheiro, aplicar o dinheiro onde é realmente necessário. É segurança, é educação, é infraestrutura, nessas áreas que o Brasil acaba sendo mais carente e é nisso que vai trazer o maior resultado possível. Eu sou totalmente contra e acredito que você gastar mais hoje é realmente algo que não vai trazer nada benéfico, até mesmo em curto, médio prazo. Num primeiro momento, as pessoas podem até gostar disso, principalmente aquelas pessoas que vão se beneficiar diretamente disso. Então, se você gera emprego através do gasto público, as pessoas que vão conseguir ser contratadas através dessa geração de emprego pode achar, num primeiro momento, uma maravilha. Só que é aquela história. Se você está colocando dinheiro ali, você está tirando de outro lugar. Aquele lugar que você está tirando vai faltar uma hora, isso vai acabar prejudicando boa parte da população. É a mesma coisa quando a gente olha para a questão, por exemplo, dos combustíveis. A gente teve nesse ano de 2022 uma redução drástica do preço da gasolina, no preço dos combustíveis, através simplesmente da redução e até mesmo zerando os impostos como o ICMS e o IPI. Só que o problema é que, se você tirou essa arrecadação de impostos, você deixou de arrecadar para os cofres públicos mais de 120 bilhões de reais enquanto você baixou esse dinheiro. Só que os gastos públicos não só não continuaram os mesmos, como vieram aumentando. Então você precisa ter da onde repor esse dinheiro que não veio para os cofres públicos para continuar pagando as despesas públicas. E é aí que mora o grande problema. Num primeiro momento, quando você tem o governo de forma artificial mexendo com a economia, aquelas pessoas que vão se beneficiar diretamente disso pode achar a melhor coisa do mundo, pode achar que aquele presidente é o melhor possível. Só que depois elas vão ter que, não só ela, mas o Brasil inteiro, toda a população vai ter que arcar com o custo disso, porque isso daí realmente acaba sendo caro e na maioria das vezes não é o cara que faz esse tipo de coisa que vai ter que assumir o BO depois. Vai ser o presidente que vem depois dele ou até mesmo alguém que vem depois que vai ter que assumir essa bucha. Ou seja, o governo esperava uma responsabilidade fiscal muito maior por parte desse governo. Na verdade ainda espera, né? A gente também não pode ser imediatista de acreditar que agora a gente já tem tudo definido em relação a como que vai ser a política do governo. Não, ainda temos que ser pacientes, tem 4 anos pela frente ainda, mas a expectativa do mercado é que o governo seja o mais responsável fiscalmente falando, ou seja, se atenha ao teto de gastos, siga o teto de gastos à risca e economize o máximo de dinheiro possível sem contrair dívida pública ou dívida externa. É isso que o mercado espera, porém, a gente já tem leves indícios que o atual governo, na verdade, já quer até retirar o teto de gastos, o que seria realmente muito prejudicial, porque assim ele poderia gastar dinheiro a rodo sem pensar nas consequências disso no futuro. E temos que lembrar aqui que a inflação, no final das contas, nada mais nada menos é do que o aumento da oferta monetária, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Ou seja, quanto mais dinheiro você coloca para circular, você tem uma desvalorização do dinheiro, porque o dinheiro nada mais nada menos é do que uma mercadoria que é utilizado como meio de troca. Assim como a gente sabe que um diamante é extremamente valioso porque ele é escasso, com dinheiro é exatamente a mesma coisa. Se você tem pouco dinheiro em circulação, aquele dinheiro, aquela moeda, ela vai valer cada vez mais. Quanto mais dinheiro você coloca em circulação, ou seja, quanto maior for a oferta monetária daquele país, você vai ter uma diminuição do valor unitário da moeda daquele país e com isso você vai acabar gerando inflação. Foi o que aconteceu na Venezuela, foi o que está acontecendo no Chile, foi o que aconteceu na Argentina e é possível que continue acontecendo na Argentina. Vou colocar alguns gráficos que mostram justamente isso que eu falei para vocês, para ficar bem claro o meu ponto aqui. Bom, então
assim como eu disse para vocês, eu acredito que a gente não pode ser imediatista, temos que pegar e analisar como que vão ser as coisas, como que vai ser a política do governo de agora em diante e qualquer outra novidade que tivermos em relação a esse assunto para poder falar sobre economia, sobre algumas questões duvidosas que o governo está tomando de ações aí que podem acabar sendo prejudiciais. Com certeza eu vou estar trazendo novos vídeos para vocês que vocês sempre fiquem atualizados sobre tudo relacionado com a economia do nosso país. Bom, este foi o vídeo, eu espero realmente do fundo do coração que todos vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço um pequeno favorzinho para você, eu peço que você clique aqui embaixo no botão de se inscrever, caso você não seja inscrito ainda, deixa o seu like aqui também, um comentário para ajudar no engajamento desse vídeo e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.